Oi, pessoal, tudo bem? Eu, Maria Eduarda, Augusto e Leonardo iremos apresentar para vocês as raízes do Holocausto. O Holocausto foi um genocídio ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, no qual cerca de 6 milhões de judeus, além de outras minorias étnicas, religiosas e políticas, foram assassinadas pelo regime nazista, liderado por Adolf Hitler entre os anos de 1933 e 1945. É um exemplo extremo de perseguição e discriminação que muitos grupos enfrentaram ao longo da história. A perseguição refere-se à prática de prejudicar alguém específico ou um grupo de pessoas com base em sua raça, religião, nacionalidade ou opinião política. A perseguição pode assumir várias formas, desde a discriminação e violência verbal até a violência física, incluindo tortura e assassinato. E assim, a intolerância pode levar à discriminação e, consequentemente, à perseguição de minorias e grupos marginalizados. O Holocausto em si é um exemplo extremo de perseguição e intolerância, onde o regime nazista empregou uma série de políticas para discriminar e perseguir os judeus e outras minorias, incluindo também a criação de campos de concentração e extermínio, a imposição de leis que restringiam as liberdades civis e econômicas desses grupos, e a propaganda antissemita que desumanizava e demonizava esses povos. O Holocausto teve implicações profundas para a história, levando à morte de milhões de pessoas e deixando cicatrizes duradouras na sociedade e na cultura. E hoje ele ressalta a importância da luta pela tolerância, igualdade e respeito pelos direitos humanos em todo o mundo. As raízes do Holocausto podem ser encontradas no pensamento político e ideológico de Adolf Hitler, que propôs a supremacia da raça ariana e defendeu o antissemitismo. Essas ideias foram divulgadas em seu livro Mein Kampf, publicado em 1925, onde ele argumentava que os judeus eram uma ameaça à raça alemã e à civilização ocidental. Uma história intrigante que ocorreu durante o Holocausto da Segunda Guerra Mundial foi a de Oskar Schindler, um homem ganancioso que conseguiu salvar mais de 1.200 vidas judaicas. Bom, a história dele não é tão boa quanto parece. Ele nasceu em uma cidade da Morávia, então província do Império Austro-Húngaro, e logo se filiou ao Partido Nazista, um pouco antes da guerra, em 1939. Ele, com sua influência que ganhava dentro do partido, almejava poder, riqueza. Foi então que ele decidiu se mudar para Cracóvia durante a invasão da Polônia, e lá montou uma fábrica de esmaltados e também utensílios domésticos. Ele utilizou da mão de obra judaica como a mão de obra da fábrica, isso porque na época era mais barata, quase que levada como trabalho escravo. Com o tempo, Oskar percebeu que o que ele estava fazendo era errado, e então o choque de realidade chegou até ele. Sua fábrica começou a servir como um refúgio para todos os judeus que trabalhavam na região. E então, no fim da guerra, eles foram levados até um campo de concentração em Plaszow, na Polônia, mas Oskar conseguiu intervir com o seu poder e influência que havia conquistado anteriormente, e conseguiu salvar através das listas de nomes, como ficaram conhecidas listas de Schindler, mais de 1.200 judeus. A história de Oskar Schindler apenas demonstra o quão manipulável era a população alemã durante a Segunda Guerra Mundial, vindo de uma crise econômica e social gigantesca. Com o tempo, as pessoas foram recuperando sua sanidade mental e também seu senso crítico, seus ideais humanos, humanitários. Mas isso custou certo preço. Durante o Holocausto, os judeus foram desumanizados e tratados como inferiores pelos nazistas. Da mesma forma, muitos indígenas foram e ainda são vistos como desatualizados ou selvagens pelos colonizadores e pelos exploradores, chegando em um viés mais contemporâneo. O que justificou, na cabeça desses exploradores, a exploração e a opressão desses povos, o que não faz sentido algum. Mesmo que não haja uma relação direta entre o Holocausto
e a exploração dos povos nativos no Brasil, é possível que nós estabeleçamos relações entre o tratamento dos nazistas perante os judeus, que buscavam eliminá-los completamente, e a visão e o tratamento com os povos indígenas, não só no Brasil, como no mundo. Na região amazônica, os Yanomami são um exemplo de povo indígena que tem sido explorado e oprimido na contemporaneidade por garimpeiros e madeireiros, que invadem suas terras, destroem seus modos de vida e querem colocar as suas visões sobre os povos. Como resultado, os Yanomami têm sido afetados por doenças trazidas por esses garimpeiros. Há muitos conflitos armados e muita violência que tem causado morte e sofrimento ao povo Yanomami. Assim como os judeus no Holocausto, os Yanomami foram e ainda são vítimas de um sistema que os desumaniza e os trata como objetos a serem explorados e descartados a qualquer momento, e não como vidas, e não como pessoas. É importante lembrar que as relações e as conexões entre o Holocausto e a exploração Yanomami são muito complexas e não devem ser utilizadas para comparar ou minimizar o sofrimento dos grupos. Cada povo e cada evento histórico tem suas particularidades e devem ser respeitados em sua singularidade. E é isso mesmo como explicou a Duda. Além disso, dá para fazer uma última ligação entre as duas questões através do conceito de necropolítica criado por Achille Mbembe. Esse conceito explica que o Estado pode propor algum tipo de ação explícita ou velada para prejudicar ou até mesmo causar a morte de um grupo social. No Holocausto, por exemplo, o Estado, através do Partido Nazista, fez com que diversos grupos sociais fossem perseguidos, no caso dos judeus. Agora no Brasil, através da negligência estatal, que tem por outros motivos por trás, principalmente econômicos, se faz valer a perseguição dos indígenas, como do povo Yanomami nos últimos anos, que vem sofrendo cada vez mais e é cada vez mais penalizado, inclusive com sua vida. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Eu espero que vocês possam ter contemplado mais o nosso papel em sempre estar estudando mais, pesquisando mais, para influenciarmos mais pessoas a respeitar essas comunidades. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo!